Olá pessoal, sou Rafael, sou seminarista da Arquidiocese de Maringá, sou daí da Paróquia Menino Jesus de Praga. Bom, vim falar hoje com vocês sobre os 7 sacramentos. Bom, o que são os sacramentos? Os sacramentos são as realidades, as graças de Deus, que são de fato invisíveis, nós não vemos sempre, mas que elas são tornadas visíveis por uma graça de Jesus e pelo intermédio da Igreja. Nós, pelos sacramentos, nós recebemos as graças que nos foram dadas pela redenção de Jesus, ou seja, pelo sofrimento, a morte e a morte na cruz, né? Morte dolorosa. Pelos sacramentos, nós recebemos as graças que nos foram dadas por Deus pela paixão, os sofrimentos, né? A morte dolorosa de Jesus e sua ressurreição. Os sacramentos nos dão, então, as graças da redenção, que é assim chamado. Vamos analisar um por um, e todos ao mesmo tempo também, para vermos quais são essas graças. O que nós ganhamos de Deus? Nós somos filhos de Deus, isso é uma graça muito grande. E sabem, né? Filhos têm herança. Opa, nosso Pai é rico no céu, hein? Então nossa herança no céu são as graças que Ele nos dá pelo sacramento. Temos, então, primeiramente, quando nós vamos falar dos 7 sacramentos, vocês já devem ter ouvido falar, os 3 primeiros sacramentos que são da iniciação. Então o primeiro sacramento é o batismo. Pelo batismo, que graça nós recebemos? Somos adotados como filhos de Deus. Nós entramos para a família de Deus, que é a Igreja. Pelo batismo, nós somos livres de todos os nossos pecados. Isso Jesus nos deu na cruz. Foi pela paixão de Jesus que nós somos adotados como filhos de Deus e nós somos integrados com a família de Deus, que é a Igreja. Antes de Jesus, as pessoas não eram filhas de Deus, eram criaturas de Deus, que já são muito amadas. Mas nós recebemos a graça de filhos. Quando abriram o lado de Jesus, saiu sangue e água. Pela água, a Igreja viu que brotou o sacramento do batismo. Depois, nós temos o sacramento da confirmação, a confirmação do batismo, ou o sacramento da crisma. Quando o pessoal quando eles eram batizados já adultos, né? Muitos são batizados adultos até hoje, recebia esse sacramento e também até hoje como a confirmação pelos dons do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo dados para confirmar que aquela pessoa realmente faz parte da família de Deus. E os dons são aplicados na pessoa por meio da unção com óleo. Pelo óleo eram ungidos os guerreiros na antiguidade. Então o cristão batizado, recebe pelo óleo a graça do Espírito Santo. Esse é outro dom que nós recebemos pela cruz de Jesus. Antigamente, antes de Jesus, não eram todos os homens que recebiam as graças do Espírito Santo, que é Deus também. Então, pela crisma, o homem recebe os 7 dons do Espírito Santo para poder lutar no mundo e ser um cristão de verdade. É como se diz a confirmação do batismo. Eu quero ser batizado, eu quero viver como Jesus me manda. Para isso são os sacramentos da crisma. E vocês sabem os 7 dons do Espírito Santo já? Vão aprendendo, hein? Quando vocês crismarem, vão receber, então é bom já estar na ponta da língua. O terceiro sacramento de iniciação é o sacramento da Eucaristia, que é o que vocês vão receber. Que graça nós recebemos pela Eucaristia? Bom, o pão eucarístico é um alimento. Então nós recebemos da paixão de Cristo a graça do alimento que nos fortalece na luta diária. Então quando nós cansamos, ser cristão no mundo é difícil, ou então não só por ser cristão, a luta no mundo está difícil, vocês ainda não sabem disso, né? Mas sei lá, tem uma prova muito difícil. Jesus, pelo sacramento da Eucaristia, nos dá esse conforto, esse alimento. Quando nós comemos, nós vamos no rodízio de pizza, ou comemos lá em casa, daquele sentimento, estou satisfeito. Jesus é esse alimento também que nos dá esse sentimento de ser satisfeitos. E o vinho, quando vocês forem maior de 18 anos, é uma bebida que dá também alegria. Então, pelo sangue de Cristo,
o sangue de Cristo na forma de vinho, nós também recebemos a alegria espiritual de viver em Deus. São chamados esses 3 de sacramentos da iniciação cristã porque é o básico para todo cristão viver. Todos os cristãos vão precisar desses 3 sacramentos. Pode ser casado, solteiro, o padre, a freira, todos eles terão que passar por esses 3 sacramentos necessariamente. Depois tem mais 2 sacramentos, esses 2 são sacramentos de cura, que são chamados. Um deles também todos vão precisar, que é o sacramento da cura espiritual, o sacramento da confissão, o chamado sacramento da penitência. O que é a confissão, a penitência, então? Nós, com a nossa alma doente, nossa alma manchada pelo pecado, recebemos de Deus a graça, pela cruz de Jesus, a graça dos perdões de todos os nossos pecados. Só que nós ainda somos livres. Se a gente quiser ainda viver pelo jugo dos nossos pecados, sei lá, um adolescente, um jovem que vai e xinga os pais, trata mal os pais, isso é inconcebível. Mas se uma criança, um jovem quer viver sobre esses pecados, ele infelizmente vai viver, vai morrer, e depois da morte ele vai ter que pagar por eles. E talvez ou no purgatório ou no inferno. Nós, recebendo a graça de Deus pela cruz de Jesus, nós podemos pedir a Deus o perdão dos nossos pecados. Então todas as vezes que nós reconhecemos, eu errei, eu pequei, Senhor me perdoa, Ele nos dá essa graça do sacramento da confissão, que é uma graça que nós recebemos por herança também de Deus. Não tenham medo da confissão. Vocês que vão fazer a primeira comunhão agora, talvez não confessaram ainda, mas eu também, geralmente, né, eu tive também, mas geralmente o pessoal tem medo do padre, né? O padre tem aquela cara de brava lá,